Sabe todas aquelas decisões que a gente toma no dia a dia, quase sem pensar? Hoje a gente vai mergulhar fundo no código por trás delas. Com base no trabalho do Pablo Barcelos, vamos descobrir os atalhos secretos, aqueles vieses cognitivos que o nosso cérebro usa o tempo todo, muitas vezes sem a gente nem se dar conta. E para a gente decifrar esse código, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender o básico: como funciona o sistema operacional do nosso cérebro. Depois, a gente entra na matemática meio maluca de como ele calcula o valor das coisas. Em seguida, vamos ver como somos influenciados pelos outros e pela pressa de agir. E no final, a gente amarra tudo para ver o que isso significa no nosso dia a dia. Bom, vamos lá. A pergunta que não quer calar é: por que a gente faz as escolhas que faz? A resposta, olha que curioso, está na maneira genial e, vamos dizer, um pouco preguiçosa que o nosso cérebro encontrou para gerenciar sua energia. Pensa aí rapidinho, quantas decisões já foram tomadas só hoje? Desde a roupa que se escolheu para vestir, o que comer, até em qual tarefa focar primeiro. A grande maioria, se a gente parar para pensar, foi no piloto automático, né? Pois é exatamente esse processo que a gente vai desvendar agora. Quem ajudou muito a gente a entender isso foi o psicólogo Daniel Kahneman. Ele falou sobre a ideia de dois sistemas na nossa cabeça. Tem o sistema 1, que é o nosso piloto automático, rápido, intuitivo, emocional, e tem o sistema 2, que é o nosso pensador profundo. Ele é lento, mais lógico, é aquele que a gente ativa para resolver um problema de matemática, sabe? Só que a verdade é que na maior parte do dia, quem está no comando é o sistema 1. E por que isso acontece? Simples. Nosso cérebro é uma máquina que gasta muita, mas muita energia. Pensa só, ele é só 2% da massa do nosso corpo, mas queima 20% de toda a nossa energia. Para não dar um curto-circuito, ele desenvolveu esses atalhos. É o jeito dele de ser super eficiente. E isso nos leva direto para o primeiro grupo de atalhos, que tem a ver com algo fascinante, a nossa noção de valor. A gente vai ver que ela não é nada fixa. Na verdade, ela é bem relativa e, olha, bem fácil de ser influenciada por uns truques com números e comparações. O primeiro desses atalhos é o viés da ancoragem. Imagina uma âncora de navio mesmo. A primeira informação que a gente recebe, especialmente se for um número, funciona como essa âncora. Ela fixa a nossa percepção ali, e tudo que vem depois é julgado com base nesse primeiro ponto, mesmo que ele não tenha nada a ver. Olha esse exemplo clássico, que acontece direto por aí. Um vendedor primeiro mostra um relógio caríssimo, de R$ 15.000. Uau! Aí, logo depois, ele mostra um outro, também excelente, por 3.000. De repente, esses 3.000 parecem um negócio da China, né? Uma pechincha. Acontece que os 15.000 serviram de âncora. Sem essa primeira informação, a nossa percepção sobre os 3.000 seria completamente outra. Agora, se liga nessa outra tática que é muito, muito esperta, o efeito isca. A ideia é colocar uma terceira opção ali no meio, mas ela não está lá para ser escolhida. Ela é a isca. A função dela é só uma: fazer uma das outras opções parecer muito, mas muito mais vantajosa. Vamos ver isso na prática com o clássico da pipoca no cinema. Olha os preços. A pequena custa R$ 3, a grande, 7. E a média? 6,50. Peraí. A média por 6,50 parece um péssimo negócio, né? Mas por só 50 centavos a mais, dá para levar a grande. Quem é a isca aqui? A média, claro. Ela só existe para fazer a gente pensar: nossa, por essa diferença, a grande vale muito mais a pena. Mas não são só os números que bagunçam a nossa cabeça. Nós somos seres supersociais. Então agora a gente vai ver como as nossas decisões são, assim, profundamente influenciadas pelo que as outras pessoas estão fazendo, pensando e falando ao nosso redor. E o nome disso é prova social. Funciona assim: quando a gente está na dúvida, sem saber o que fazer, qual é o nosso instinto? Olhar para o lado e ver o que os outros estão fazendo. Se tem um monte de gente indo numa direção, o nosso cérebro pensa: bom, deve ser por ali. É um atalho mental para tentar não cometer erros. E olha só esse número que diz muita coisa: 88%. Essa é a galera que acha que os vendedores não entendem de verdade os seus problemas. Ou seja, a confiança é baixa. É exatamente por isso que a tal da prova social é tão poderosa. A gente precisa ver que outras pessoas, gente como a gente, já fizeram aquela escolha e se deram bem. E isso tá por toda parte, é só reparar. Sabe aquela frase, mais de 1 milhão de clientes satisfeitos? Ou quando a gente vai correndo ler as avaliações de um produto antes de comprar? Ou assiste um vídeo de depoimento?
Tudo isso, logotipos de clientes famosos, porcentagens de aprovação, tudo aciona o mesmo gatilho na nossa mente. Opa, se funcionou para tanta gente, deve funcionar para mim também. E tem outra forma de influência social muito forte, que é o viés da autoridade. A gente aprende desde criança a respeitar e a confiar em especialistas, né? Um médico de jaleco branco, um especialista com vários títulos. A tendência é a gente meio que desligar o nosso senso crítico e simplesmente aceitar o que essa figura de autoridade diz. É um atalho de confiança. Ok, a gente já viu a influência dos números e dos outros, mas existe uma força interna que talvez seja ainda mais poderosa: o medo. E agora a gente vai falar de um dos gatilhos mais fortes que existem: o nosso pavor de perder alguma coisa, de ficar de fora. É isso que nos faz agir agora. E o ponto central aqui é a aversão à perda. Nosso cérebro simplesmente odeia perder. Para ter uma ideia, a dor de perder R$ 100 é psicologicamente umas 2 vezes mais forte do que a alegria de ganhar esses mesmos R$ 100. É uma diferença brutal. E é essa desproporção que guia muitas das nossas decisões. E essa frase do Daniel Kahneman resume tudo de forma brilhante. Ele diz que, para a maioria das pessoas, o medo de perder R$ 100 é mais intenso do que a esperança de ganhar 150. Mesmo com a chance de ganhar mais, o medo de perder fala mais alto. É um instinto de proteção superpoderoso. É por isso que a maneira como uma informação é apresentada muda tudo. Pensa na diferença entre ouvir "aproveite esta oferta" e ouvir "não perca esta oferta". Não perca é muito mais forte, porque atinge direto na nossa aversão à perda, cria uma urgência que a outra frase não cria. A oferta é a mesmíssima, mas o jeito de falar muda completamente o nosso cérebro. E esse medo de perder anda de mãos dadas com outro viés poderoso, o da escassez. É bem simples. Se alguma coisa é rara ou está acabando, nosso cérebro na hora já pensa que aquilo é mais valioso. É a escassez que ativa aquele famoso FOMO, sabe? O medo de ficar de fora, de perder a oportunidade. E as formas de criar essa urgência a gente já conhece bem. Primeiro, quantidade limitada. Só mais 3 unidades. Segundo, tempo limitado. A oferta acaba em 24 horas. E terceiro, acesso exclusivo. Só para membros. Todas essas táticas têm o mesmo objetivo: criar uma pressão para a gente decidir logo antes que seja tarde demais. Beleza. Então a gente viu o poder dos números, da influência dos outros e do nosso próprio medo de perder. Mas, e aí? Quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, o que isso realmente quer dizer pra gente? Olha, a ideia de entender esses atalhos mentais não é sobre aprender a manipular os outros. Muito pelo contrário. É sobre ter consciência. Consciência de como a nossa própria mente funciona e de como o tempo todo tentam influenciar as nossas decisões. Saber disso nos dá o poder de fazer escolhas mais conscientes, mais informadas. E para fechar, fica aqui uma provocação pra gente pensar. Agora que esse código todo está um pouco mais claro, será que dá para a gente olhar para trás para uma decisão recente e pensar qual parte dessa escolha foi realmente 100% minha e qual parte foi um desses atalhos agindo? Refletir sobre isso talvez seja o primeiro passo para a gente começar a se decodificar de verdade.